Silvete, boa noite, Silvete. Eu estava transmitindo do Facebook, do notebook, só que aí choveu demais aqui e a transmissão não estava legal. Aí eu passei para o meu celular. Vê aí para mim, ô Silvete, se o som e a imagem está chegando bem. Faz esse favor aí para mim. Cadu, você já está online de novo? Agora o som tá bom, né, Cadu? É porque eu estava transmitindo o notebook, Cadu. O som tá bom, né, Silvete? Tudo bem, então. Já podemos começar, Cadu? Porque nós já estamos com 10 minutos de atraso. O som tá bom, né? Já podemos começar, Cadu? Aí depois, Cadu, a gente deleta. Deleta aí, por favor, essa transmissão, que eu acho que deu uns 5, 6 minutos de transmissão. Então vamos começar, né, meus irmãos? Meus irmãos, quem estiver online, eu já estou vendo aqui que já tem algumas pessoas, por favor, vai deixando um ok aí e um boa noite, que o nosso estudo hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e que às vezes a gente faz algumas confusões, a gente complica um pouco a maneira com que a gente quer exercer a nossa generosidade e fazer aquilo que a gente chama de caridade, né? Então nós chamamos de caridade aquilo que a nossa generosidade se dispõe para fazer. Então, pois bem, meus irmãos, uma sexta-feira de muita chuva aqui, aí em Patos está calor, né, Silvete? Aqui hoje choveu quase o dia todo. Eu estou em Rio Verde, estado de Goiás. Então eu estou aí a 550 quilômetros de vocês. Rian Pablo está assistindo, boa noite, Rian Pablo. Então a gente vai recomeçar os nossos estudos dentro da página da Casa de Caridade Irmão José Ribeiro. E logo em seguida o nosso irmão Cadu, ele faz a formatação e joga para o YouTube. Então assim, esse tema tem a temática caridade, fraternidade, fazer o bem, dádiva, que nós vamos falar um pouco da dádiva hoje também, generosidade. Então assim, isso, né, no nosso meio, a gente vai estar sempre falando nisso. Como a gente fala muito também da mediunidade. Então, num hospital de cura espiritual, boa noite, Sueli. A Sueli está falando de Alto Paraíso. Ô Cadu, depois nós temos que dar um jeito aí, ver como é que está a internet da Sueli, para ela começar a dirigir alguns estudos, ou ela gravar e você jogar aí. Tem que trabalhar, né? Uma das melhores caridades que um hospital de cura possa fazer, uma casa espírita ou um terreiro de umbanda, ou qualquer instituição de caridade, é permitir que os irmãos nossos também trabalhem, né? Participem da caridade. E nós temos muitas irmãs e irmãos, assim como a Sueli, nós temos a Michele lá de Araxá, nós temos a Jéssica, nós temos muitas pessoas, né, Cadu? Depois a gente vai bolar um esquema aí, para que todos tenham a oportunidade. Silvete, tá, Silvete? O dia que você quiser dirigir um trabalho, é só você falar, a gente prepara. Então assim, no nosso meio nós vamos estar sempre falando de mediunidade. Na mediunidade a gente vai estar sempre falando também de obsessão, né? Em outras denominações tem outra nomenclatura.
mas é a perturbação do mundo espiritual sobre nós, né? E entre nós mesmos. E hoje a gente vai falar um pouco da generosidade e a gente vai percebendo ao longo do tempo que quanto mais nós doamos, mais a gente vai afastando as intuições, as companhias maléficas desses irmãos que estão na sombra ou que estão caminhando com a gente no plano físico, que ainda caminha na sombra, que não despertou para ajudar o próximo, assim como o nosso mestre querido Jesus pediu, né? Então, assim, a gente quer expressar a nossa gratidão por todos vocês que estão nos vendo em tempo real, mais as outras pessoas que sempre veem os nossos trabalhos, não só dentro da página da Casa de Caridade Irmãos Zé Ribeiro. E a gente tem tido muito retorno, alguns elogios, algumas críticas, algumas ponderações, algumas sugestões. Na sexta-feira passada nós falamos um pouco sobre o preconceito, tá, gente? Essas nossas transmissões de 1h, 1h15, são rápidas pinceladas de variados temas, mas que possa despertar em todos o interesse de estudar mais, perceber os sinais que o cosmos nos manda. E na live de sexta-feira passada, foi durante algumas conversas que eu tive, alguma intuição, né, e que fez com que a gente produzisse aquela transmissão de sexta-feira. E muita gente manifestou, principalmente com relação àqueles 2 filmes que a gente sugeriu, que é o Desobediência e o Estrelas Além do Tempo. Todos esses filmes envolvendo mulheres, né? O preconceito, a discriminação, os dogmas religiosos. Então, esses filmes baseados em fatos reais, e que muitos filmes retratam, né, de acordo com o que a história nos traz, um percentual de veracidade muito grande. Então a gente aprende muito com esses filmes. Alguns documentários, o Netflix tem muitos, né? Então, assim, generosidade, saiu de onde isso? Como os irmãos, a boa parte das pessoas que me conhecem, sabe que a gente transita. Boa noite, Silvia. Peço vibração para o meu lar. Tudo bem. Firma positivamente, tá, Silvia? Isso é uma coisa muito boa. Vamos estar vibrando para os nossos lares, tá, Silvia? Fazer o culto do Evangelho de Jesus no lar, pelo menos uma vez na semana, tá, Silvia? Reúne toda a família, não importa a religião. Vamos conversar sobre o que o nosso Mestre Jesus nos pediu, nos orientou. E se não der, fazer todo dia, tá, Silvia? Se não der todo dia, faz 2, 3 vezes no dia, não tem problema não. Nossas 24 horas, dá pra gente fazer muita coisa, né, Silvia? Mas então, assim, firma muito positivamente, tá, Silvia, no nosso querido Mestre Jesus, todos nós que estamos aqui, que o seu lar, com toda certeza, vai ser blindado das forças negativas, tá, Silvia? Então, assim, a gente tem transitado por várias filosofias, não só dentro do cristianismo, porque no cristianismo tem muitas vertentes, né? Então, só a Bíblia eu já encontrei aí umas 34 versões de Bíblias diferentes umas das outras. Mas falando-se nos troncos religiosos, o islamismo, o judaísmo, o budismo, o teosofismo. Hoje ainda eu passei por algumas pessoas um livro em pré-DS que eu estou estudando novamente, ou reestudando, ou relendo, que chama A Luz do Caminho. Então, assim, isso tem PDF, tá, meus irmãos? Isso tem PDF. Se puder comprar o livro, quando você compra um livro, tipo esse que a gente vai falar hoje, que é Ainda é Tempo, que é um livro de mensagens
que o Sr. Zé Ribeiro recebeu de vários espíritos, mas quase todos eles pretos velhos e pretas velhas, e que vem falar muito de Jesus. Então, quando a gente adquire um livro desse, a gente vai estar ajudando as instituições. Então, quando você compra um livro do André Luiz, por exemplo, você vai estar ajudando o movimento espírita. Boa noite, Rosângela Correia, estou te vendo lá no cantinho. Você está no Brasil ainda, Rosângela? Fala aí. Então, é porque eu tô olhando aqui no meu notebook para ver se eu não perco nenhuma mensagem, porque pode ser que alguns dos nossos irmãos passem a mensagem e eu não consiga ver. Vocês perdoam, tá, irmão? Tá, irmãos? Então, assim, em todas as filosofias que a gente navega, é falado muito da fraternidade, da caridade, da generosidade, da dádiva. Esse luz do caminho, por exemplo, ele vem nos mostrar muita coisa. Eu até separei uma estrofe aqui, que eu achei ela muito interessante, que é com relação ao tempo, né? Se eu não me engano, isso está lá no primeiro capítulo. Nesse livro A Luz do Caminho, a produtora desse livro, ela caminhou muito tempo com a Helena Blavatsky, sabe? E ela é uma pessoa muito bem usada pela espiritualidade, né? E ela disse o seguinte, através da intuição da espiritualidade amiga, dos sábios, né? Porque todos nós sabemos que Helena Blavatsky ficou um tempo no Tibete. Então ela é uma das cofundadoras da filosofia, da teosofia, e a autora desse livro, ela também é de uma sabedoria muito grande, e esse livro vem nos mostrar uma luz, né, ou várias luzes que nós podemos seguir ao longo da nossa jornada aqui na Terra, e sabemos que quando a gente passar por lá de lá, a jornada continua. E ela vem falar sobre o tempo, sabe, Silvia? Por isso que eu te falei, faça o culto do Evangelho de Jesus, independente de qualquer vertente religiosa. Se não der, faz todo dia. Se todo dia não der, faz 2, 3 vezes. Porque olha o que ela fala do tempo. Os escravos do tempo vivem em meio das sensações e sofrem a mistura constante do prazer e da dor, né? Não se atrevem a agarrar a serpente do ser, ou seja, o eu inferior, e vencê-la, tornando-se divinos, mas preferem continuar a sofrer as diversas experiências e receber golpe das forças opostas. Olha, é uma reflexão muito boa isso, porque em todo lugar que a gente vai, as pessoas nunca têm tempo. Olha, já aconteceu coisas comigo em quase todas as cidades que eu morei, de chegar final do ano e algumas pessoas me ligarem para que eu fosse na casa delas, pegasse uma cesta de alimentos e levasse para os nossos irmãos carentes, porque eles não tinham tempo. Tinha dinheiro, mas não tinha tempo, ou tem dinheiro, mas não tem tempo. Agora vamos raciocinar, gente. Nós temos 24 horas no dia. Então, ou seja, nós podemos tirar uma parcela de cada dia ou da semana, né? Porque ninguém trabalha de segunda a domingo. Nós sempre temos 2, 3 folgas na semana. Nós temos à noite, às vezes, para quem não trabalha, para quem não estuda à noite. Então, o tempo é uma questão de preferência. Então, se a gente for falar só sobre esse parágrafo desse livro, nós poderíamos ficar aqui muito tempo. Que olha o que ele chama, ela nos chama de escravos do tempo, né? Vivem em meio das sensações e sofrem a mistura constante do prazer e da dor. Não se atreve a agarrar a serpente, o eu interior, o meu egoísmo, o meu apego às coisas.
Então, quando eu resolvo matar essa serpente e me disponibilizar para fazer caridade, ser generoso, exercer a fraternidade, oferecer dádivas para as pessoas, aí o que vai acontecer? O nosso campo de compreensão, o nosso campo de consciência aumenta. E com isso, a gente vai afastando também as más influências. Esses irmãos nossos que ainda estão querendo nos prejudicar. E eles vêm na nossa vibração. Então, se eu estou sendo escravo do tempo, escravo da sociedade, escravo dessa mídia, né? Tem pessoas que não têm tempo, mas vê todos os jornais, que não acrescenta quase nada em nossas vidas, que vê novela, tem pessoas que vê Big Brother. Eu nunca dei conta de ver um capítulo do Big Brother, não sei como, e tem pessoas que vivem isso aí, ou seja, a pessoa entra nesse mundão, e depois ela não tem tempo, às vezes ela até quer fazer, mas o primeiro passo é difícil. Hoje ainda, conversando com uma grande amiga minha, ela falou, olha, eu vou, haja o que hajar, como dizem lá em Minas Gerais, eu vou tirar 2 horas das minhas 24 horas e ser mais caridosa, ser mais generosa. Então ela já pôs uma meta. Em contrapartida, tem uma outra amiga minha aqui de Rio Verde, ela mais uns companheiros dela, eles têm um grupo de confecção de cestas. Ó, gente, boa noite. Deixa eu só voltar aqui. Boa noite, César. Boa noite, Eliane Castro, da Lembrança com o Douglas. Boa noite, Edna. Então, assim, tem um grupo, né, que tem como líder uma pessoa comum, normal, que tem todas as dificuldades que todos têm. Eles já estão confeccionando mais de 150 cestas. Então eles arrumam tempo, está trabalhando. Rio Verde é uma cidade grande, já com 250 mil habitantes. Em Porto Velho, eu tenho vários amigos e amigas que estão saciando a fome, pelo menos que momentaneamente, para esses irmãos nossos que moram na rua. Uberlândia, Florianópolis, nossa querida Florianópolis, Patos de Minas, o nosso querido irmão Cadu, junto com a Soraya lá do Ceú, está sempre fazendo bazar. A nossa querida Vânia está lá no Cefaz, com o enxovalzinho das mães. Então, gente, tempo nós temos, basta a gente organizar e renunciar a certas coisas, porque ser cristão, né, não é fácil, fazer caridade não é fácil, seguir o Mestre Jesus não é fácil, mas também não é impossível. E uma vez que a gente sobrepõe esses obstáculos do primeiro passo, aí as coisas ficam tão fáceis. Porque quando Jesus fala que a nossa fé remove montanhas, não é que vai remover de um lugar para o outro, é que a gente vai remover problemas, né? Nós vamos eliminar problemas e transformar em soluções, em prazeres. E Jesus nos disse, né? Cuidai das nossas criancinhas. Tudo bem, Douglas, abraço para você, Douglas. O Douglas também está ligado. Então, assim, não é complicado isso, meus irmãos. Às vezes eu recebo até crítica, até da minha família, por causa das minhas viagens, dos trabalhos que a gente faz, que para mim é tão prazeroso. Eu me sinto tão bem quando eu estou numa live dessa hoje, né, numa transmissão dessa. Então, assim, a gente se sente pelo menos um pouquinho útil, porque esse mundão, né, essas convenções sociais, os dogmas religiosos, eles acabam nos imprimindo muita culpa, muito medo. E quando a gente começa a fazer caridade, exercer fraternidade, essas culpas e esses medos vão ficando para trás. A gente vê que tem uma esperança, a gente vê que tem muitos milhões ou até bilhões de irmãos nossos encarnados numa situação muito ruim. Então qualquer coisa que a gente faça por eles já é muita coisa. Então hoje, né, a gente vai falar, é uma mensagem que está nesse livro. Depois, Cadu, disponibiliza aí a capa desse livro, que chama Ainda é Tempo, Mensagem Mediúnica.
por vários espíritos. Essa, inclusive, de hoje, foi uma mensagem ditada pelo Pai Tomé, porque de repente, Cadu, você ainda tem desses livros, você ir lá no seu UB em estoque, e as pessoas querem comprar, você envia pelo correio, né? Tá joia? Fica aí a dica. Então a gente quer agradecer muito, muito mesmo, sermos muito gratos ao Mestre Jesus, ao Cosmo, né, por nos propiciar a vida orgânica. E daqui um pouquinho a gente volta, a gente vai falar um pouquinho na dádiva. O Espírito Zé Ribeiro, que recebeu mais de 200 mensagens, e aqui, se eu não me engano, tem 66 mensagens, né, Cadu? Fala aí. E deixou isso aqui, ó, um manual para a gente se tornar um pouquinho melhor nos dias de atendimento, né? E dividimos o valor no cartão. Tudo bem, deixa o número do Pix aí, Cadu, e para quem quiser, você envia pelo correio, tá joia? É uma maneira dessa linda obra estar chegando até os nossos irmãos que nos acompanham, né? Então, assim, nossa gratidão a Pai Tomé, que é o mentor espiritual da Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro, nosso querido guardião Exu Pimenta, né, e todos os espíritos benfeitores que têm nos ajudado, e sermos muito gratos também pelos nossos irmãos que caminham na sombra. Nós estamos na mesma balada. Se não fosse para a gente ter dificuldades, nós não estaríamos aqui. Hoje eu ainda estava estudando sobre uma questão das diferenças, ou seja, se não tiver diferença entre pensamentos e ideologia, a gente vai crescer muito pouco, às vezes nem cresce. Então é através da divergência, do questionamento, é que a gente cresce, né? Sueli, se você estiver online, me fala o nome da autora desse livro A Luz do Caminho, que fugiu da minha mente. Olha, gente, eu acho que eu tive Covid e não percebi, porque eu estou esquecendo. Eu estava lendo esse livro há pouco e esqueci o nome da autora do Luz do Caminho. Eu só sei que ela caminhou junto com a Helena Blavatsky, nossa querida Helena Blavatsky. Essa pessoa, né, a autora desse livro, é uma inglesa também. Ela nasceu numa ilha perto da França, no idioma francês, mas a cidadania dela foi britânica. Então, assim, eu quero agradecer, né, eu e Itamar, esse serzinho complicado, muito mesmo, meu querido amigo Exu Pimenta, minha querida Maria Rita de Aruana, minha querida Alta de Souza, minha querida Meimei, e mais os espíritos, né, encarnados, que me ajudam muito, e os nossos irmãozinhos do astral. Boa noite, Gasparina. Que se não é eles, meus irmãos, se não é o nosso querido mestre querido Jesus e mais os avatares que ajudam no orbe terrestre, a gente não suportaria tamanha carga, né? E tamanha expiação ou karma que nós temos que nos ajustar. Então será assim mais ou menos a nossa dinâmica de hoje. Estamos abertos a perguntas, questionamentos. Tá? Aconteceu assim, meus irmãos. Quando eu tive acesso a essa mensagem, ser generoso, e que ainda não estava nesse livro, né? Esse livro tem pouco tempo que esse livro foi editado, e a nossos agradecimentos muito ao nosso querido irmão Cadu, que empenhou muito em deixar uma obra dessa aqui editada, e agradecer também às pessoas que fizeram as correções ortográficas. Eu me lembro de duas. Muito bem, Sueli. A escritora do livro Luz do Caminho chama Mabel Collins, ou Maybe Collins, né? Porque é o nome britânico. Então, se vocês jogarem no Google aí, vocês vão ver que maravilha de pessoa que foi. Ela não deixou só esse livro, ela deixou vários outros livros. Então, assim, eu me lembro que foram as 4 ou 5 pessoas que despenderam tempo para fazer as devidas correções, para que esse livro fosse editado de uma maneira simples, de uma maneira que todos possam entender.
Então ele não está com mensagens, com textos eruditos, com palavras difíceis, não, são palavras bem simples, como os pretos velhos e as pretas velhas gostam. Então assim, de uma maneira bem simples, dá para a gente entender. Então quando eu tive acesso a essa mensagem, eu me lembrei muito, mas muito mesmo, de um livro que eu estudo frequentemente. É um livro de cabeceira, que chama O Profeta, do Khalil Gibran. É um libanês que morou nos Estados Unidos. Ele deixou um livro muito sintético. Ele é bem resumido, mas cada tema que ele trata, ele nos obriga a fazer várias reflexões. Considere Itamar um espiritualista revolucionário. Por onde passa, estica estudo aos colegas. Tudo bem, Sueli, gratidão. Mas assim, é a nossa missão, né, Sueli? Mas gratidão. Eu sou cobrado da espiritualidade, tá, gente? Eu sou cobrado em todos os lugares que eu chego. Os caboclos não me deixam quieto. Eu ficar à toa 2, 3 semanas, eles puxam a minha orelha mesmo. Isso me dá prazer também, tá, Sueli? E eu tenho muito prazer de, por andar, fazer grandes amigos, tipo a nossa querida Sueli, que mora lá em Alto Paraíso, ela, o companheiro dela, nossos amigos de Porto Velho, Cuiabá e por aí vai, né? Então, assim, o Khalil Gibran, ele deixou esse livro, O Profeta, também tem PDF, tá, gente? Às vezes são textos complicados da gente entender, mas pede a espiritualidade amiga intuição. Hoje nós temos o Google, que é só jogar a palavra lá, já dá o significado do texto, da terminologia. Então, o que acontece? Você também, tá, Eliane? Gratidão, Eliane. Você e o Douglas moram no meu coração e não pagam aluguel. Então, assim, quando eu li essa mensagem, eu automaticamente me remeti a um capítulo desse livro, O Profeta, do Khalil Gibran, que chama Dádiva. E numa outra casa, tá no meu Facebook, não me lembro aonde, que nós falamos sobre a dádiva. Já tem um tempo isso, mas nós falamos. E o Khalil Gibran, ele traz assim de uma maneira, como é que eu vou dizer para vocês? Não é que é uma maneira complicada, é que a maneira que ele escreveu é uma maneira que nos deixa em xeque, ou seja, que nos deixa no encruzilhada, que faz com que a gente raciocine. Boa noite, Sebastiano Rodrigues. Boa noite, Rosevando. Boa noite, Rosevando. Rosevando é de Passo, conheço você. Sebastiano, de onde você está falando, Sebastiano? Fala aí para nós. Então, assim, mas, por um lado, eu acho isso muito bom, quando o autor do livro não te dá a receita pronta. Porque os pretos velhos, nós vamos ler alguns trechos aqui, os pretos velhos vêm e falam, ó, faz assim, assim, assim. O Elton Lanzoni, boa noite, Elton. Já o Khalil Gibran, ele mexe com você, ele te instiga. E foi perguntado o que é a dádiva, né? O que é dádiva? Dádiva, a grosso modo, seria aquilo que a gente recebe, um presente, uma doação, né? Muita gente fala assim, todas as filosofias, principalmente as cristãs, né, as vertentes religiosas cristãs, eles dizem assim, filhos são dádivas de Deus, né? Então é um presente. Boa noite, Vanessa. Então, assim, o cosmos nos oferece muita coisa. E para vocês entenderem melhor isso aqui, tem uma professora de filosofia em Brasília que chama Lúcia Helena Galvão. Top, 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 top. Entra no Google, começa a seguir essa mulher, tá certo? Eu já aprendi muito com ela. E ela tem uma série de palestras que ela fala só sobre esse livro, capítulo por capítulo. E ela discorre muito bem, com mais de 1 hora, essa questão da dádiva. Aqui a gente vai dar algumas pinceladas, porque o nosso tempo também não é tão grande assim, né? Então, nesse livro é perguntado para o Khalil Gibran, né,
para que ele falasse, não para o Khalil. O Jamil está colando, tá? O Jamil, o Khalil Gibran, ele está narrando um fato de um mestre. Raquel Maria Córdova. Boa noite, eu tenho alguns amigos que assinam corda por aí. Você está falando de onde, Raquel? Tudo bem, então esse homem, né, um homem rico pede para que o sábio falasse sobre a dádiva. E ele fala assim: dais muito pouco quando estais a dar o que vos pertence. Só quando vos dai vós próprios é que estais verdadeiramente a dar. Pois o que são os vossos pertences, senão aquilo que guardais com medo de necessitar amanhã? Só nessa primeira estrofe aqui, gente, ele já dá um nó na nossa cabeça. O que ele fala? Nós damos muito daquilo que não é nosso, daquilo que nos sobra, daquilo que não faz a mínima falta para a gente mais. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas não fazem doação, elas fazem uma desocupação de entulho que tem na casa delas, de roupa velha, essas coisas, tá? Então assim, o que é a dádiva? A dádiva é aquilo que a gente dá de nós próprios. Precisa ser material? Não. Uma palavra amiga, ouvir com compaixão. Hoje eu ainda pus no grupo aí, em várias pessoas que eu mando mensagem, uma mensagem de um vietnamita, onde ele fala que uma das melhores coisas que possamos fazer é ouvir as pessoas com compaixão, né? Tem tantas pessoas precisando de um ouvido, né, para contar, para desabafar. Às vezes ela não tem ninguém. E isso acontece comigo, porque às vezes eu sou muito procurado, mas são poucas as pessoas que eu ligo às vezes para me desabafar. Tenho meus amigos que eu ligo, né? Mas eu também tenho uma necessidade muito grande de ter hora, ter um ouvido para me ouvir. Então assim, vamos ouvir com compaixão. Isso já é uma dádiva que nós estamos oferecendo para aquela pessoa. Então a dádiva, ela tem mais ou menos esse significado, né? E o Khalil Gibran, depois você estuda esse texto, porque é um texto até grande, cada parágrafo ele dá um nó no nosso cérebro, né? E ele vem dizer isso, né? Em outras palavras, o cosmos, ele nos dá tudo. Por exemplo, um pé de manga, eu sempre cito exemplo da manga, não sei porquê, mas vamos mudar hoje, um pé de abacate. O pé de abacate deu lá no meio de mato, ele não escolhe para quem ele dá o abacate, a menos que esse abacate esteja dentro de uma terra, de uma propriedade privada e o dono não dá para os outros, como eu já vi demais isso acontecer. Eu, quando eu era criança, vivia pulando o muro lá na minha cidade para roubar manga, goiaba, abacate, jabuticaba, e as pessoas ainda punham cachorro para correr atrás da gente. Só que as frutas perdiam lá e eles não davam para ninguém. Agora, o cosmos, ele não faz acepção de pessoas, né? Você vai no rio, por exemplo, você vai pegar um balde de água do rio, o rio não vai falar para você não pegar o balde, ou falar para você, ó, esse pode, aquele não pode. Então o cosmos, ele nos dá tudo. Aí a gente trabalha no caminho inverso do cosmos. A gente quer reter muitas coisas, nós somos apegados a muitas coisas, nós às vezes não temos a generosidade, daqui um pouquinho a gente vai falar da generosidade, de falar um bom dia para os nossos irmãos. Quantas vezes, às vezes, a gente acorda de manhã tribulado e não fala nada com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa filha, não dá um abraço fraterno antes de sair de casa. Às vezes a gente chega no trabalho, nem percebe que o nosso amigo às vezes está angustiado, melancólico, precisando de uma palavra, precisando de um ouvido. Mas não, a gente trabalha dentro desse tempo, né, de 24 horas, desse mundo consumista. A cada dia que passa surgem mais coisas, existe toda uma estratégia para mexer com o nosso cognitivo, para que a gente compre cada vez mais.
Então essa amiga que eu conversava hoje com ela já determinou, falou, olha, eu vou tirar 2 horas, aconteça o que acontecer, eu vou tirar 2 horas e vou ser mais caridosa com as pessoas, mais generosas. Então a dádiva na qual o Khalil Gibran nos traz nesse livro, o Profeta, ele vem nos trazer isso, que dar nós próprios é muito complicado. Nós damos o que sobra, o excesso, aquilo que não tem serventia para a gente mais. E a gente vai, né, o Emmanuel, ele tem, que é um guia espiritual, ditou vários livros, e ele disse o seguinte: faça caridade, independente da sua condição financeira, da sua condição. Olha, gente, a nossa irmã pediu uma oração aí, vamos fazer uma oração para ela, está aí nos comentários o nome dela. Olha, nós podemos fazer oração para quem a gente quiser, a pessoa nem precisa ficar sabendo, e olha que coisa boa. Então nós podemos sim fazer muita coisa, né? Então, largando um pouco o Khalil Gibran de lado, que é um pouquinho complicado, mas que vale a pena estudar, tá, gente? O Pai Tomé, no dia 30/8/2007, ele ditou essa mensagem para o Sr. Zé Ribeiro. O Sr. Zé Ribeiro, esse grande espírito que esteve entre nós, né? E o Pai Tomé já começa dizendo assim: só quem é bom poderá ser chamado de generoso. Ou seja, uma pessoa má, de má índole, que tipo de generosidade que ela vai poder fazer? Bom, vamos também, antes da gente entrar, vamos entender o que é essa palavra generosidade, né? No nosso dicionário da língua portuguesa, alguns dos significados de generosidade é o que é capaz de deixar de lado seus próprios interesses para ajudar outra pessoa que tem bons sentimentos, de bom caráter. Então até agora bateu com o que o Khalil Gibran falou, né? Que ele fala aqui, ó, dais muito pouco quando estáis a dar de vós mesmo. Então assim, no nosso dicionário já está dizendo, as pessoas deixam de lado seus próprios interesses, né, para ajudar outra pessoa. Que outra pessoa? Qualquer uma, não importa, né? Próprio da pessoa que age ou pensa sem interesse. São pessoas abundantes. A abundância não é o que a gente vê por aí, as pessoas esbanjar, comprar coisas demais para perder na geladeira. Boa noite, Rosa Menezes. Abundância, gente, é a nossa felicidade, é o nosso prazer. Às vezes você pode ter uma mesa não tão farta, mas você está abundante, em gratidão, principalmente com o cosmos, né? Boa noite, Everson. Então, assim, abundância é nesse sentido, né? Que eu não preciso ter muita coisa para ser uma pessoa que é grata com o cosmos pelo aquilo que eu tenho. E eu posso ser abundante em alegria, em felicidade, em esperança, em fé. Olha aí, vai embora, né? E bate com o que está aqui no livro, porque o Pai Tomé já começa dizendo, só quem é bom poderá ser chamado de generoso, né? Aí, para a gente estudar a etimologia da palavra, né? Essa palavra generosidade, ela vem do latim, que quer dizer gens, né? Que por sua vez tem sua fonte no indo-europeu, né? Indo-europeu, que significa gerar ou fazer nascer. As palavras iniciadas por gen, em português, remete à ideia como engênito ou genitor. Aí eu lembro de uma outra que não está aqui, e que nós fizemos uma live outro dia para uma outra casa, sobre o gênero. Então, olha, gênero é mais ou menos isso aqui que vem de generosidade. Não é isso aí que esses caras estão complicando aí, falando em ideologia de gênero, confundindo
confundindo estados sexuais com gênero. Olha, gente, a gente precisa estudar mais, e são pessoas que estão aí, ó, que se despendem tempo para falar de identidade e ideologia de gênero. Gênero é isso aqui, ó, que vem de gerar, reproduzir, que vem também dessa palavra generosidade, né? Então, ou seja, o generoso, ele exerce a caridade, né? Que a caridade é o ato, a generosidade é esse sentimento, né? Essa boa intenção que nós temos de ajudar as pessoas. E só um alerta, tá, gente? Tem muita gente aí falando em estágio de regeneração. Tá vendo que começa com GEN, tá? Regeneração. Ou seja, nós estamos regenerando. Ou seja, nós já fomos bons em algum lugar, ou pelo menos o cosmos é bom. Mas nós estamos longe ainda desse estágio. Por quê? Porque nós não estamos ainda exercendo a fraternidade. Ou seja, nós temos boa intenção, mas falamos que não temos tempo. Então nós temos dinheiro, mas não temos tempo. Ou quem não tem dinheiro também não tem tempo. Então, por hora, nós ainda não fazemos a caridade. Então, quando chegarmos a sermos fraternos, aí sim nós vamos estar entrando nesse estágio. A minha ideia, tá certo? Não leve nada do que eu estou falando como verdadeiro. Vamos estudar e vamos observar os sinais. Tudo bem, gente? Então tem muita gente aí confundindo que nós estamos saindo de um período de provas e expiação para regeneração e tal. Olha, gente, eu não sei se nós estamos tão avançados assim não. Não que eu seja pessimista, né? Mas se nós observarmos a situação do nosso país, a gente vai ver que nós estamos fazendo muito pouco para chegar nesse estágio. O que a gente sabe é que tem nascido de 30 anos para cá, muitos seres que estão vindo, muitos espíritos, com um grau de moralidade e intelectualidade muito grande, que eles já nascem com esse sentimento de generosidade. Aí para isso precisa da sociedade, os pais, as escolas, orientar esses seres para que eles não falhem nas suas missões, né? Então assim, o que é que o Pai Tomé vem dizer? Fomos condicionados a viver entre alegria e tristeza. E como encontraremos um mundo alegre e feliz? O que é que nós lemos lá no livro Luz do Caminho? Que por causa do nosso tempo nós estamos sempre entre a alegria e a tristeza, né? Todavia, nós nem sempre conseguimos o que queremos, pois muitas das vezes temos consequências ruins em virtude das nossas vibrações negativas e sofremos pelos atos praticados. Olha o que o Pai Tomé está falando. Ele não está falando nem das outras existências que nós fizemos coisas não muito boas. Ele está fazendo agora, né? Que nem sempre, que em virtude das nossas vibrações negativas. Então o generoso, antes de mais nada, ele vibra no positivo. Lógico que a gente vai, durante as 24 horas do dia, nós não estamos tão perfeitos assim, para não transitar nas vibrações negativas, né, em dimensões mais baixas. Mas nós temos que procurar durante todo o tempo, as 24 horas do nosso dia, para que a gente vibre no positivo. Por isso que eu falei para vocês no início dessa transmissão. Se não fosse os diferentes, se não fossem as pessoas que pensam o contrário a nós, como é que a gente ia crescer? Então, às vezes, a gente vê notícias ruins aí, a nossa vibração vai lá para baixo. Não, nós temos que manter essa retidão, né? A Deusuíta, você fala de Patos, Deusuíta, porque eu conheço uma Deusuíta em Patos. O conhecimento é muito importante. Conhecimento liberta, tá, gente? Por isso que às vezes eu penso, né? Não é nem às vezes, eu penso que uma das minhas missões é justamente essa, estudar o máximo de coisas possível para poder passar para as pessoas. Não que eu esteja com a verdade, pelo contrário, porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo
vejo que eu tenho que estudar mais. Agora, nós temos que sair de dentro da caixinha. Eu transito muito no meio cristão, principalmente alguns protestantes, evangélicos, tudo para eles está dentro da Bíblia, gente. Agora, não tem problema você estudar a Bíblia, não tem problema acreditar nela, que ela é um livro infalível, coisa que eu não acredito, mas tudo bem, eu também faço muitas consultas na Bíblia. Mas nós temos que abrir o nosso campo de consciência. Hoje eu ainda deixei no meu Instagram e no meu Facebook uma fala do Buda, né? Onde ele veio falar que, deixa eu até achar isso aqui, foi muito bom você ter falado isso aí, viu, Deus Uído? Deixa eu só localizar aqui. Está no meu story, gente. O meu computador está dando uma travada aqui. Só um instantinho, meus irmãos. Enquanto isso, Roselane Aparecida está assistindo. Roselane, se eu não estou enganado, Roselane, você é da minha querida cidade Centralina, não é? Você que é o que a gente chama de rosa, é você mesmo. Ó, gente, minha cidade é pequena, mas já tem no mapa, tá? Não tinha não, mas tem. O meu computador hoje não quer ajudar, tá, gente? Eu comecei a fazer a transmissão por ele, não deu. Olha o que o Buda nos disse, baseado nisso que a nossa querida Deusuída está falando. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu, tá, gente? Eu já peço para vocês em todas as lives. Não acreditam em mim, só porque eu estou falando. Porque todos falam a respeito, porque está escrito em seus livros religiosos, né? Porque seus professores e mestres dizem que é verdade, porque foram passados de geração para geração. Aí o nosso querido Siddhartha Gautama, ele diz o seguinte: faça profunda análise e observação, se algo estiver em concordância com a razão e que conduza ao bem e benefícios de todos, tá, gente? Não é só daquele grupo religioso. Aceite-o e viva-o. Olha que interessante essas falas. Isso está no meu Facebook e no meu Instagram. Então, assim, eu transito muito dentro do meio espírita. Eu fico triste quando eu vejo algum espírita falar que só lá nós vamos encontrar a verdade. O Buda não era espírita. E olha aí que fala bonito. Então nós podemos, e o espiritismo, a codificação espírita é linda, maravilhosa, mas ela precisa ser dinamizada. Assim como o católico tem a Bíblia, será que não dá para estudar outra coisa? A gente transita muito no meio umbandista. Eu tenho prazer às vezes de chegar em certos terreiros em que as pessoas estão estudando obras do Saint Germain, Ramatiz, Sarraceno, estudando a doutrina dos espíritos, né? A codificação, André Luiz, Joana de Ângelo. Então, quando a gente chega nesses ambientes, parece que até a psicosfera é diferente, porque eles estão abertos para tudo e para todos. Então foi muito bom, viu, Deusuído? Eu te agradeço muito, tá certo? Essas duas linhas que você escreveu, porque aí às vezes nós não precisamos deixar as nossas filosofias, nossos dogmas, mas nós temos que conhecer, gente. O mundo está aí e a gente vai se libertando dessas amarras. Então, assim como esse grupo daqui de Rio Verde e alguns outros, que eles montaram um grupo sem saber de qual religião que eram os outros. Falei, escuta, vamos fazer caridade? Vamos. O que nós vamos fazer? Montar a cesta básica. Isso é expressar generosidade. É eu ser generoso, saber que o meu amigo é de uma filosofia às vezes totalmente diferente da minha. Ou seja, eu estou dando essa grande abertura para que eu conviva bem com os diferentes, com os meus adversos. Então vamos levar essa fala do Buda para a gente, né? Bom, o pai Tomé continua: a nossa permanência na Terra poderia ser bem melhor se buscássemos os recursos necessários
e indispensável ao nosso crescimento material, moral e espiritual. Bateu com o que a jesuíta disse, meus irmãos? Bateu, não bateu? Então nós temos aqui, isso são recursos indispensáveis. Uma delas é o conhecimento, não tenha dúvida disso, né? Então deixa eu só entrar de novo no meu aqui, para me ver se está ouvindo alguma mensagem. Tá. Pai Tomé continua. Às vezes está um pouquinho cansativo, gente, mas isso aqui é uma mensagem curta e a gente vai pontuando parágrafo por parágrafo. Quando quiser deixar comentário, tipo a nossa querida irmã jesuíta, deixa os comentários. Que nos adaptemos aos verdadeiros esquemas de amor, aos princípios divinos. A árvore que se apresenta robusta, nos dando frutos gostosos e de sabor agradável e generoso, assim é a natureza, bela e harmoniosa. Então, se nós fazemos parte da natureza, então por que nós não possamos? Por que também que nós não vamos fazer como a natureza faz com a gente? Ainda ontem não, igual eu falei para vocês, gente, eu acho que eu tive a Covid e não sei, de vez em quando eu esqueço. Teve um dia dessa semana que eu saí com meu filho aqui em Rio Verde, e num lugar que nós paramos, tinha um terreno baldio lá, e o capim muito grande, e bem ali, entre o muro e a calçada, nasceu aqueles pés de margarida. Aquelas florzinhas, aqui em Minas, em Goiás, a gente fala margarida, eu não sei em outro lugar. É umas florzinhas que dá em qualquer lugar. Mas na hora que você vai parar para perceber a beleza daquela florzinha, que para nós não tem tanto sentido, porque às vezes a gente preocupa com as valquírias, com outras aí, mas na hora que você pega uma flor daquela e aproxima, você vê o tanto que o cosmos é perfeito e nos dá uma flor daquela para alegrar o nosso dia. Então a natureza, o cosmos, ele é muito generoso, ele é muito dadivoso. Então basta que a gente siga aqui a orientação desses pretos velhos, né, desses espíritos evoluídos. No caso do Pai Tomé, a última existência dele que foi preto velho, né? Então assim, a natureza nos oferece, né, tantas frutas gostosas, nascendo aí, eu estive aí em Porto Velho, eu fui lá do outro lado do Rio Madeira, lá nascem frutas nativas lá, que os nossos irmãos selvícolas vivem além da carne, da caça e da pesca, mas daquelas frutas. Os nossos irmãos menores, né, os macacos, os bichos, e assim vai, né? É como o jardim proporcionando-nos beleza pelo colorido de suas flores e rosas perfumadas. É o divino generoso que dá com muito amor o que estamos merecendo. Olha, essa frase aqui me deixou um pouquinho, mas nós estamos merecendo tudo isso mesmo, né? Será que o Pai Tomé não está sendo muito bonzinho com a gente, não? Será que no nosso estágio, que nós estamos caminhando, de egoísmo, de preconceito, como a gente falou na sexta-feira, será que a gente merecia ver um jardim tão belo, né? Fica aí o questionamento. Eu não posso, né, desrespeitar em nenhum momento um guia tão evoluído como o Pai Tomé, mas eu posso questioná-lo, sim. Será que estamos merecendo? A Raquel, ela está dizendo: as flores nos alegram e nos acalmam. É uma pena, Raquel, que nem todos nós e nem todo o tempo, né, ou parte do nosso tempo, a gente para apreciar uma beleza da natureza. Por exemplo, uma cachoeira, os nossos queridos pretos velhos, pretas velhas, caboclos, sempre que a gente está num terreiro de Umbanda, no hospital de cura, eles estão nos orientando para a gente ir numa cachoeira, pôr o pé na água, pisar no barro, ter o contato com a natureza. E quando a gente chega lá, né, Raquel,
Dependendo da mata que a gente chega até a dar um mal-estar, porque é uma vibração tão diferente da nossa. Então, que bom se a gente pudesse, pelo menos alguns minutos dos nossos dias, a gente parar para apreciar uma flor, né? Seria muito bom isso. Ofertar uma flor para os nossos amigos, mesmo que seja uma simples margarida, mas eu tenho certeza que ela vai ficar feliz. Eu, por exemplo, já fiquei feliz em todas as vezes que eu recebi um cravo, né? Às vezes um cravo, um botão de cravo, mas aquilo me deixou tão feliz. E eu acredito que, né, principalmente as fêmeas, na nossa live hoje, eu acho que está dando aí 10 fêmeas para cada homem. Então, assim, as mulheres, né, as fêmeas gostam tanto de receber flores. Vamos fazer isso, gente? Vamos dar flores para as pessoas? Olha aí, ó, uma sugestão. Vamos lá, gente? Ai, ai, o meu celular aqui. Vamos lá, gente. Nós estamos quase terminando, né? Quando alguém estiver caído no caminho, triste e desesperançado, peça ao Pai amável e bom, que não nega nada aos seus filhos queridos. Que nós, junto com o Pai amado, possamos ajudar essas pessoas que estão caídas. Não pisar mais, achatá-las mais. Isso aqui nos remete à parábola do bom samaritano que Jesus nos conta lá nos seus evangelhos. Então, assim, vamos pelo menos orar por esses irmãozinhos nossos que estão caídos, jogados nas calçadas. E outra coisa, tá, meus irmãos? Não vamos observar só as pessoas pobres de dinheiro, não. Tem muitas pessoas ricas, de posses, de patrimônios, e que estão tão desesperançadas, tão tribuladas, tomando enormes quantidades de medicamentos. Então vamos ser amáveis com todos, sem exceção. Aqui no escritório teve um camarada outro dia tão perturbado que eu falei, irmão, ele veio aqui para que a gente solucionasse uma questão tributária dele, né? Eu falei, irmão, o que você precisa agora é de uma oração. Você é o quê? Você é católico e protestante? Eu não sou católico. Eu falei, vai na igreja agora, vai lá e ora, fica lá 1 hora, desliga o celular. Se o padre estiver lá, peça ao padre para que você confesse, para que você jogue isso para fora. Aí, ó, as fêmeas estão dizendo, receber flores é uma alegria imensa. Rose Menezes, boa noite. Boa noite. Então, assim, que não adiantava a gente conversar com esse cidadão. Aí ele foi para a igreja, foi para a casa dele, tomou um banho, fez as suas reflexões, voltou aqui no outro dia, um outro ser, uma outra pessoa, já com esperança, disposta a viver, né? Mesmo com todos os obstáculos que principalmente a nossa classe empresarial tem sofrido. É tributo por tanto quanto é lado, é exigência daqui, exigência dali, é o câmbio que não fica quieto, né? Uma hora sobe, outra hora desce. Então, assim, um empresário hoje, de uma maneira geral, tem um funcionário, tem que pagar conta, tem que pagar isso, aquilo outro. Então, assim, acaba que a vida do empresariado está muito atribulada. Então, a gente presta assessoria para alguns empresários e a gente percebe isso. Isso é ser generoso, gente, né? Vamos lá? Ó, mais uma vez aqui, ó, o Pai Tomé. Pensemos nas rosas perfumadas e suaves, que nascem de uma simples planta cheia de espinhos. Aí eu lembro da minha querida Cecília Meirelles, que ela tem um poema muito lindo, onde ela diz o seguinte: quanto mais numerosos os espinhos, mais belas as rosas. Olha que coisa bonita, né, gente? Olha o que o Pai Tomé está falando, né? Que de uma simples planta cheia de espinho, somos imperfeitos, mas agora aceitemos a vida como ela é e que nos apresenta, tornando-nos mais simples, amáveis, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, eu mais o Cadu, nós temos uma bronca aí com certas pessoas que falam que preto velho é ignorante.
A minha bronca já está bem mais branda, tá, gente? Mas eu ainda fico muito triste quando eu ouço esse tipo de comentário. Primeiro que é um preconceito contra os negros, tá? Porque se fosse um Joseph Kleber, que é branco, alemão, o Landerhaus, né? Se fosse um espírito branco, Meimei, Irmã Sheila, não tem problema. Mas vindo de um preto velho já começa o preconceito. Olha, todas. Eu acho que eu nunca vi uma mensagem de um preto velho e de uma preta velha que ela não pusesse Jesus na jogada. Isso é fatal, gente. Isso aqui está um livro com 66. Em todas as 66 mensagens tem Jesus no meio. E às vezes a gente vê muitas palestras, muitas pessoas se dizendo cristã e que nosso mestre querido Jesus fica de lado, né? Então vamos prestar atenção nisso. Então olha, seguimos o passe do nosso mestre Jesus, que olhemos mais à frente e vejamos o horizonte bonito e as luzes que brilham no firmamento azulado. Nossa, como é bonito você ver o céu azulado, gente. E às vezes a gente não para prestar atenção. Às vezes nem nas plantas a gente presta, né, gente? Somente assim nós encontraremos realmente a grande lição divina. Aí ele diz mais: vejamos os rios seguindo com normalidade todo o seu curso, despejando com generosidade as suas águas no mar e alimentamos vidas. Ou seja, gente, quanto de vida que tem dentro de um rio e naquelas suas beiradas. Então, a dádiva do cosmos, a dádiva de um rio, para com nós é muito grande. Então, muito embora o nosso querido Pai Tomé esteja dizendo de uma maneira bem simples, mas é ao mesmo tempo muito profunda, e que se a gente parar para raciocinar, parar por parar disso aqui, a gente vai extrair grandes lições, né? O vento que renova o ar e diminuindo todas as toxinas prejudiciais à saúde dos seres animais e vegetais. Aqui ela está falando de física agora, tá, gente? Porque quando a gente vibra no negativo, nós criamos um campo psicosférico muito complicado. Aí entra a função dos Jesus, dos guardiões que nos protegem. Então o vento, ele nos ajuda a levar isso. Olha, deu um pé d'água aqui em Rio Verde, Guarameses. A hora que eu saí aqui de fora do escritório, parece que o ar vai estar renovado. Ou seja, parece que aquelas tranqueiragens que tinha com a gente foi tudo embora, né? A lua, em sua trajetória sem paradeiro, como se estivesse convocando os namorados para mais uma linda noite de amor. Agora aqui ele poetizou, né, gente? Além de ser um espírito sábio, é também poeta. A chuva que molha a terra, fazendo nascer os alimentos para nutrir todos os seres existentes. Outro dia também nós falamos sobre o budismo tibetano, e lá tem uma máxima que chama a heresia da separatividade. Está num livro que chama o Livro dos Mortos Tibetano. A gente tem, às vezes, uma noção um pouco equivocada, ou muito, né, gente? Tá eu aqui sendo bonzinho de novo, tipo os pretos velhos. Na verdade, nosso equívoco é grande. É que nós estamos desgrudados uns dos outros, desgrudados da natureza, desgrudados de um rio. Ou seja, isso aqui tudo faz parte de um pacote só, meus irmãos. Então, por isso que o Pai Tomé está falando, né, dos seres, é de tudo, né? Não é só do ser humano, é de todos os seres existentes. Olha a profundidade disso. Eu me lembro, hoje a gente vai passar um pouquinho do tempo hoje, mas não tem problema, nós começamos um pouco atrasado. No ano de 1800, mais ou menos, o então presidente dos Estados Unidos, Pierce Brosnan, não tenho ideia, ele tenta barganhar uma terra com os índios navarros, que tinha como cacique o apelidado de Touro Sentado. Eu me esqueci o nome desse índio agora. Tem uma carta que o índio escreve para o então presidente dos Estados Unidos, Pierce Brown,
dizendo que como que ele ia trocar uma terra em outra, sendo que eles não eram donos da terra, eles faziam parte da terra. E isso a gente vê poucos filósofos, poucos intelectuais falando sobre essa carta, em que o pensamento daquele índio, daquela tribo, daquela gente, é um pensamento muito profundo, porque a generosidade deles em exercer a gratidão com a natureza é muito grande. Eles não se julgavam dono de nada. E quando eu sou grato, quando eu expresso gratidão, eu também estou sendo generoso. Então ele não entendia como é que ele ia vender uma floresta se os passarinhos não eram dele. Isso são só reflexões, tá, gente? Para a gente ver se a gente sai um pouco desse mundo materialista. Então, ser grato também é ser generoso. Essa carta está no YouTube, tá, gente? No YouTube, no Google. Se vocês digitar aí, carta do cacique touro sentado, ela vai estar lá. Vemos a natureza tudo belo e exuberante, na forma de grande teor vital. Em razão disso, veremos toda a natureza em sua perfeição e magnitude, apresentando-nos o papel específico que teremos pela frente. Então o Pai Tomé está nos alertando, falou: olha, a natureza é isso, a natureza é bela, a natureza é perfeita. Como ele nos chamou de imperfeito lá atrás, ele está falando que nós podemos seguir o curso da agora para frente e nos tornarmos mais perfeitos, ou aproximar da perfeição, né? Que nos tornemos felizes pelo quadro artístico que somente o mais categorizado artista e pintor possa pintar, que é o nosso Criador, que é o cosmos, a natureza, né? A perfeita luminosidade apresentou-nos para que cada um de nós possa ser generoso, que sintamos o brilho das luzes e Jesus nos abençoe. Todas as mensagens dos pretos velhos e pretas velhas, eles vão estar falando de Jesus, tá, meus irmãos? Meus irmãos, ser generoso, Pai Tomé, dádiva, está no livro O Profeta do Carlos Gibran. Jesus, nós vamos ter na Bíblia, e vamos ter várias outras literaturas, principalmente na doutrina dos Espíritos. Vocês vão ler um livro que chama Grande Espera, tá? Que vocês vão ver, está em PDF também, a grandiosidade de Jesus quando ele tinha apenas 16 para 17 anos. Então hoje, tá, Sueli? Eu não vou passar muito livro para vocês lerem, não. Leiam esse livro, A Grande Espera, que vocês vão perceber um Jesus muito mais grande do que esse que se apresenta. É um Jesus que com ele não tem negociata de dinheiro, ele não barganha, ele trouxe a luz. Jesus não é para ser vendido, trocado, barganhado, usando como moeda de dominação, como o mundo cristão tem feito. O mundo cristão precisa, ao meu ver, de grandes mudanças. E uma delas, aproximar de Jesus. É assim que eu penso, tá, meus irmãos? Se a gente ofende alguém, não é com interesse, não é com intuito de ofender, é com o intuito do despertamento. Eu tenho visto discordância dentro do movimento espírita, dentro do movimento umbandista. Eu nasci dentro do espiritismo da Umbanda. Eu estou vendo divergência dentro da Igreja Católica, várias divergências. O Papa, que não é tão santo assim, mas ele tem uma coerência, ele fala uma coisa, a Cúria vem e fala outra, porque ele está fora da caixinha. Os pastores estão uma brigaiada sem tamanho aí, ó. Tem um pastor que chama Ed Reneu Vitz, que ele foi expulso do colegiado lá dos pastores da Igreja Batista,
porque ele falou que a Bíblia precisa ser atualizada e a Bíblia é insuficiente. Ele não falou nada demais. Você não vai achar certas coisas na Bíblia, você não vai achar falando sobre chakras, você não vai achar falando sobre prana. Então você tem que buscar outras literaturas. Então o mundo cristão está desse jeito. Aí o pastor Caio Fábio, que também é um louco, fora da caixinha. Aí tem Silas Malafaia, tem não sei o que tem, ou seja, todo mundo defendendo seu ponto de vista e boa parte deles mercenários, estelionatários da palavra. Que uma das coisas que eles não fazem é caridade, não são generosos ao nosso ver. Precisa sim do nosso entendimento, da nossa compreensão. Conforme eu falei na outra live passada, nós temos que tomar muito cuidado para não ser preconceituoso, para não exercer o preconceituoso, exercer o preconceito com os preconceituosos. A mesma forma, essas pessoas que distorcem precisam da nossa indulgência, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, é perguntado para os Espíritos o que deveríamos fazer para nos aproximar de Jesus, e a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Viver nesse mundo é difícil, toda a vida foi, mas por causa do nosso estágio. Se fôssemos espírito um pouquinho mais evoluído, talvez nem estaríamos mais aqui. Então Jesus, símbolo de generosidade, esteve com todos, prostituta, ladrões, agiotas, todo. Nesse livro A Grande Espera, quem lê, depois se quiser comentar, em outras transmissões, leiam esse livro. Ele é pequeno, ele é umas 100 e poucas páginas só, mas conta um Jesus bem humano e que pratica o princípio de causa e efeito. Jesus que cura, não que faz milagre. Jesus que entende. Jesus não que joga tudo na culpa, como a gente está vendo hoje, ou na culpa de Deus ou na culpa do diabo. Nós temos sim nossas responsabilidades, e uma delas, meus irmãos, de acordo com o que o Pai Tomé está dizendo, é nos tornarmos um pouco mais generosos. O que vocês acham, hein? Dá para ser? Vamos começar, né? Meus irmãos, estamos abertos, a gente tem ainda uns minutos para algumas ponderações, críticas. Gostei muito da participação das pessoas, principalmente no que diz respeito às flores, às rosas. Dizer que isso aqui é um estudo universalista, nós não temos cunho religioso, nem esse locutor que nos fala, e nem a Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro. Nada do que foi dito aqui, eu peço por favor, leve como ponto final verdadeiro. Estude, vejam os sinais, troquem ideias, criem grupos para estudar. Hoje está tão fácil. Essas nossas transmissões têm atingido pessoas de outros países, e isso é muito bom. A Raquel Maria Córdoba, para sermos generosos, precisamos ter empatia. Isso é gente, o que nós somos antipáticos, Raquel? Às vezes a gente vê uma pessoa e fala: meu santo não bateu com aquela pessoa. Então nós temos que ter mais empatia pelas pessoas, dar oportunidade para que as pessoas aproximem da gente. Aí às vezes aquela pessoa que a gente tem aquela antipatia muito grande, é uma pessoa boa, ela só precisa de ser entendida ou compreendida. Então assim, a gente pede prudência, cautela, muito senso crítico. Quando a gente sugere uma obra, ou um livro, um filme ou uma matéria, isso não quer dizer que aquele livro vem trazer toda a verdade, meus irmãos, mas que pelo menos aquele livro vai trazer coisas para despertar o nosso questionamento. Esse luz do caminho, algumas coisas eu não concordo com aquela mulher, mas tudo bem, ela montou um livro para fazer a gente pensar. Então vamos levar isso, nessa noite de sexta-feira,
Que bom que nós estamos aqui. Agradeço muito a generosidade de vocês em compartilhar comigo esses momentos tão agradáveis. Eu fico tão feliz, né? E ainda mais, muitas outras pessoas verão esse material. E muitas pessoas têm entrado no meu privado ou até na página da Casa de Caridade Zé Ribeiro e deixando as suas ideias, suas opiniões. E eu peço a vocês agora, porque assim, os últimos estudos, viu, Cadu? Nós aqui estamos sugerindo o tema, né? Que tal vocês aí depois entrem no Messers lá agora, qual o tema que vocês gostariam que fosse estudado ao longo desse ano? Sugere para a gente, para que a gente esteja encaixando. Então assim, vocês fazem parte desse estudo, então seria interessante que vocês sugerissem também isso. Combinado? Irmãos, estou aberto a receber flores, quem quiser. A Tânia, alegrar meu coração. Ô Tânia, tem que deixar endereço, né, Tânia? Senão como é que vai ser? Deixa o endereço aí. Então, ó, irmãos, estou aberto a receber flores. Quem quiser alegrar meu coração, eu agradeço. Tá bom, Tânia? Pode ser uma florzinha virtual, dessas que vai assim. Meus irmãos, podemos encerrar? Cadu, tá aí? Sobre o machismo, eu estou estudando sobre o machismo. Nós falamos um pouco na sexta-feira passada, mas podemos trazer um estudo, pode fazer um estudo aí, tá, Raquel? Só sobre o machismo, tá? Isso é muito interessante isso aí, tá, joia? Cadu, nós podemos encerrar, Cadu? Tô sim, pode sim, né, Cadu? Então tá bom. Meus irmãos, gratidão por tudo. Desculpa que eu tentei fazer a transmissão pelo notebook, mas não deu aí. Nós já atrasamos 6 minutos. Mas tudo bem, eu acho que foi um estudo bom, eu gostei muito. Estou me sentindo muito bem, muito feliz. E ainda mais com a participação de vocês. Fiquem todos na paz, tá, Tânia? Deixa o endereço aí para você receber flores, tá? Gratidão a todos vocês. Vamos refletir muito essa noite, o que nós podemos fazer a partir de amanhã ao levantarmos, né? Para que nós possamos ser um pouquinho mais generosos, assim como o nosso mestre querido Jesus nos orientou. Gratidão a todos. Paz e bem.